Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Olha só, mais um dia, nós recebemos do fôlego de Deus sobre a nossa vida, nós estamos bem, nós estamos aqui na presença de Deus e nós vamos ouvir aquilo que Deus tem para nós em nome de Jesus. Antes de mais nada, que Deus te abençoe, te dê um dia próspero aí, abençoado, coberto pela graça dele em nome de Jesus. Irmãos, às vezes nós imaginamos que as coisas vão acontecer de uma maneira parecendo que mágica, mas não é assim que acontece. Deus, ele é fiel, ele envia a palavra dele, nos dá a direção para que nós possamos ter uma vida abençoada em todos os sentidos. E aí, tem coisa que nós não sabemos resolver. Não sabemos nem como começar a resolver essas coisas. Mas o que acontece? Nós nos deparamos com a graça e a misericórdia de Deus, e Deus, através da palavra dele, vai nos dar direção. Vamos ler hoje aqui, Salmo 119 e 119, 96, né, até o 105. Eu vou pular alguns versículos aqui, tá? E depois Daniel 2, versículo 20 até o 23. Vamos lá? Compreendi que toda perfeição tem limite. Olha só. Entretanto, não há limite para a tua lei, cujo grandeza é infinita. Presta atenção. Lei é palavra, é a voz de Deus, a direção de Deus, a Bíblia, enfim. Olha só. Compreendi que toda perfeição tem limite. Você pode ver algo que você fala, nossa, como isso é perfeito, como isso é bem feito, como isso é elaborado e tal, tem limite. Aí ele fala, mas, entretanto, não há limite para a tua lei, cujo grandeza é infinita. Lei, a direção de Deus para a nossa vida. Irmãos, olha só, por mais que pareça, às vezes a gente olha assim, será? Mas será? Irmãos, tudo, mas tudo mesmo que nós precisamos está na palavra de Deus. Ah, mas eu preciso de uma direção aqui. Palavra de Deus. Eu preciso de uma direção aqui. Palavra de Deus. Toda perfeição tem limite, mas na tua lei, na tua palavra, no teu mandamento é infinito. Não há limite para a tua lei, irmãos. Eu preciso da palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? É a voz de Deus falando. Por isso que não tem limite. Às vezes nós estamos, em situações batendo a cabeça. Por quê? Porque está faltando palavra. Quando falta palavra, nós não temos direção. Nós não temos como fazer as coisas. Surge uma situação. O que você vai fazer? O que eu vou fazer? Nós vamos escutar a palavra e receber a direção de Deus. Nós vamos meditar na palavra e receber a direção de Deus. Você quer ver só uma coisa? Quando você está fazendo algo que você, por exemplo, você vai mexer em chega algum aparelho para você, vamos supor um celular, chega um aparelho celular. Geralmente a gente não lê o manual, mas conforme você vai mexendo, você vai aprendendo, não é isso? Conforme você vai fazendo as coisas nele lá, você vai sabendo como fazer e vai se orientando e tudo mais. Irmão, nós dependemos da palavra, não faça as coisas sem a palavra, utilize a palavra em todas as coisas. Olha só, continua aqui, o versículo 98. 106, 96 e agora 98. Os teus mandamentos me fizeram mais sábios que meus adversários, porque estão sempre comigo. Olha só, Eliseu, ele fala pro rei,
o rei de Israel. O rei da Síria está fazendo guerra com o rei de Israel. Aí Deus dá uma revelação. O que que é a revelação? É Deus falando através de um sonho, através da própria palavra. Ó, ele fala assim: guarda de passar em tal lugar, para o rei de Israel. Por quê? Porque Deus revelou, Deus falou para o profeta o que o rei da Síria falava lá no quarto, os planos dele, os projetos dele contra o povo de Israel. Meu irmão, minha irmã, presta atenção, é a voz de Deus, é o mandamento, é a palavra de Deus. O que ele está falando? Os teus mandamentos me fizeram mais sábio que meus adversários, porquanto estão sempre comigo. Olha só, houve uma ocasião. Ah, tá, e vamos lá. Aí o que acontece? Nessa mesma mensagem, o que acontece? O rei da Síria manda lá uns cavalos lá, pô, né, uns soldados, para cercar a casa do Eliseu, porque o cara fala para ele, ó, tem alguém que tá me dedurando, tá contando pro rei de Israel os meus planos e tal. Aí alguém vai falar que é o profeta. Ele vai e manda carros e cavaleiros para lá e tal. Cerca o lugar. O que ele faz? O profeta ora lá, eles ficam cegos, né? E eles passam com ele e manda o rei dar pão para ele, o rei de Israel. Como que aquilo resolveu? Irmão, aquela atitude, sabe o que ela fez? Aquela atitude fez com que o povo da Síria não fizesse guerra com Israel por muitos anos. O que eu quero trazer para mim e para você? A direção da palavra de Deus vai nos fazer mais sábios que os nossos inimigos. Como que ele resolveu aquilo? Ele resolveu aquilo brigando? Ele resolveu aquilo matando aqueles soldados? Não, ele deu pão, deu comida. O que o rei da Síria fez? Parou de guerrear. Por muitos anos parou de guerrear com o povo de Israel, meu irmão. O que ele está falando? As tuas palavras, os teus mandamentos me fizeram mais sábios que os meus adversários. Então, no nome de Jesus, o que vai te fazer mais sábio? Às vezes a gente acha que é mais fácil ir para um confronto e bater de frente. Não, os carros chegou lá, aí o menino dele fala, ai meu senhor, o que está acontecendo? Aí o Eliseu ora lá, e Deus mostra o mundo espiritual, ele passa a enxergar o menino lá e vê que o vale estava cercado de cavalos e carro de fogo. O que nós precisamos entender? Deus primeiro vai lá, dá a revelação para o profeta, a palavra de Deus, através da revelação. Aí ele avisa o rei, depois gera as consequências. Deus vai lá e sustenta o que tinha que sustentar, fez paz com o povo. Por quê? Por causa da palavra, a palavra de Deus, a direção de Deus que ele deu para o profeta ali. Continua aqui comigo. Ó, tornei-me mais perspicaz que todos os meus mestres, pois meditei em tuas prescrições. Meu irmão, fica com a prescrição de Deus. O que ele está falando? Que tornei-me mais perspicaz, aprendeu mais que os mestres. Por quê? Porque meditou na palavra. O que a palavra vai, na onde a palavra vai nos levar, não dá para calcular, é além daquilo que a gente pode imaginar, é além daquilo que a gente pode pensar, a gente vai mais além, por quê? Por causa da palavra. Então, o que eu vou trazer para mim e para você? Fica com a palavra de Deus. Não largue, não dispense. Dispensa toda a ideia da carne. Por quê? Porque é na palavra. Irmão, nós sabemos que a palavra, ela é viva, ela é eficaz. Então, mais penetrante, né, do que qualquer espada de dois gumes, penetra a divisão da medula e da alma e tal. Irmãos, fica com a palavra. O que ele está falando? Tornei-me mais perspicaz que os meus mestres, que é perspicaz que todos os meus mestres, pois meditei em tuas prescrições. Deus não tem limite. E através da palavra dele nós vamos crescer em nome de Jesus. Acompanha comigo. Tenho mais discernimento que os anciões, pois obedeço os teus preceitos. Acompanha comigo. Tenho mais discernimento que os anciões. O que isso representa?
Os anciões representam uma pessoa mais velha. E automaticamente, pela lei da vida, pela lei das coisas, quem é mais experiente, quem é mais velho, não é isso? Tenho mais discernimento que os anciões, pois obedeço os teus preceitos. Obedecer a palavra de Deus vai nos dar mais discernimento. Ah, mas como é que é isso? Essa pessoa é mais velha, mas não aprendeu isso? Não aprendeu por quê? Porque o aprendizado vem através da palavra e a palavra é viva. O Espírito Santo vem e nos dá a direção e nós aprendemos a direção de Deus através da palavra. A voz de Deus é a palavra. Acompanha de novo. Ele fala assim, ó: não me afasto de tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensina. Irmão, você vai afastar da palavra? Não dá. Por exemplo, Salmos, acho que 107:20, se eu não me engano, vai falar que que enviou a sua palavra e os livrou da sua destruição. Meu irmão, o que Deus fez? Então clamaram ao Senhor na sua angústia, nessa acho que 107:20. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou da sua destruição, os livrou. Enviou as tuas palavras e os livrou da é, sua destruição, do seu fim. Irmão, o que Deus fez? Clamaram. Deus enviou o que? Supriu lá a necessidade. E enviou a palavra para que não houvesse morte, para que não houvesse perca. A palavra traz vida, a palavra vai mudar a nossa história. Jesus diz: conhecereis a verdade, João 8:32, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Presta atenção, quando nós estamos com a palavra, nós crescemos. Aí ele vai falar aqui no 105, né? Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Tua palavra é luz. Olha só. Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. Irmão, com a palavra de Deus, eu sei aonde pisar. Com a palavra de Deus, eu consigo enxergar o caminho. Às vezes existem situações que estão apenas na minha e na sua palavra. Mas quando entra a palavra de Deus, aí eu começo a enxergar, porque eu sei o que eu vou fazer, eu sei qual é o próximo passo. E como que isso acontece na maneira prática? Você está lá vivendo, vai fazer alguma coisa, vai fazer um negócio, está numa necessidade, vai vir a palavra e nos dar direção, vai vir a palavra e nos abençoar. Então eu preciso entender que é através da palavra que nós vivemos as grandezas e as manifestações de Deus. É através da palavra que nós vivemos a bondade e a misericórdia de Deus em nome de Jesus. Eu não tenho como enxergar sem a palavra. Vê só, vamos ler aqui o próximo livro é Daniel. Seja bendito Elá, o nome de Deus para todo sempre, porque a sabedoria e a força a ele pertence. Aonde está a sabedoria? Está em Deus. Aonde está a força? Está em Deus. Que situação que o Daniel está vivendo aqui, nesta parte aqui? O rei teve um sonho. E o rei nem lembrava do sonho e queria saber o sonho e o discernimento. Irmão, Deus vai dar a direção daquilo que está em oculto através da palavra. Nós vamos buscar e vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus. Quando fala que a palavra é viva, é porque realmente ela é viva mesmo. Viva. Por que ela é viva? Porque se você lê uma mensagem hoje e você lê ela daqui um mês, daqui 2 meses, Deus vai falar outra coisa com você, vai falar coisa nova, vai dar direção nova. Isso quer dizer o quê? Que a palavra se renova, porque a palavra de Deus é a voz do Espírito Santo falando conosco. Aí ele fala, ele
muda as épocas e as estações, destrona os reis e os estabelece, dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Eu tenho que buscar discernir e conhecer o que estava acontecendo aqui. O rei tem o sonho, não sabe lá, todos os magos, os profetas lá da época, os adivinhos, ia morrer tudo. O que Daniel faz? Vai buscar Deus, chama lá o Sadraque, Mesaque e Abidnego para oração. Ó, vamos orar, tá acontecendo isso, o negócio não tá bom não, vamos orar, vamos buscar Deus. Aí Deus dá a revelação que precisa. A revelação vem através de Deus, da palavra de Deus. Qual é a maior revelação? A palavra. Então eu fico com a palavra e tenho direção. Acompanha comigo aqui, em nome de Jesus. Ó, ele muda as épocas e as estações. Como é que Deus vai mudar a época e estação? Através do poder dele. E como que eu vou viver isso? Através da palavra. Por quê? Porque nós vamos clamar e buscar Deus e saber que ele é poderoso para mudar as situações. Ó. Revela mistérios profundos e enigmas ocultos. Conhece o que jaz nas trevas e a luz nele e a luz habita nele em todo o seu esplendor, irmão. Não tem coisa que está em oculto, não tem coisa que está nas trevas. Como é que eu vou buscar oração e palavra? Porque a palavra vai trazer discernimento, o Espírito Santo vai nos ensinar. Então eu acompanho as coisas com a palavra e com a oração, e aí por isso que ele fala que vai, por isso que o salmista fala que é mais sábio que os inimigos, está aprendendo mais que os mestres. Aí ele fala assim, ó. Aí tem coisa que está em oculto, tem coisa que eu não estou sabendo, mas o Espírito começa a falar e você começa a orar, você começa a buscar e ele mostra o que está em treva, porque nele tem a luz. Ó, o 23, para finalizar aqui. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus pais, tu me concedeste sabedoria e poder, me revelaste o que te pedimos, revelaste-nos o preocupante sonho do rei. Estava preocupando aquilo, aquela situação estava preocupando, mas o que ele fez? Foi revelar. Foi revelado para ele. Deus revelou. Deus manifestou ali a mão dele. Por quê? Porque foi buscar em Deus. O que ele fala no começo? Olha, ó, seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque a sabedoria e a força a ele pertence. A sabedoria e a força tá em Deus. E como é que eu vou ter? Aí ele fala assim, ó, eu agradeço, te louvo, ó Deus, tu me concedeste sabedoria e poder. Esse poder aí é o conhecimento, porque através da palavra nós temos poder, conhecimentos. Presta atenção, tem uma pessoa que é muito forte, não é muito, tem muita força, mas se tem uma outra pessoa que tem bastante conhecimento, quem se acha que é mais forte? Porque um dia a força pode ficar menor. Pode surgir situação que o cavalo, ele tem muita força, mas ele não consegue, tem coisa que o cavalo não consegue resolver, não é verdade? Então, qual é o verdadeiro poder, a força? É a sabedoria. Qual a sabedoria? A sabedoria de Deus. Por quê? Porque em toda perfeição eu vi limite, mas a tua palavra, a tua lei, o teu mandamento, a tua ordenança não tem limite, meu irmão. Meu irmão, o que que nós precisamos? Da palavra de Deus em todo o tempo. Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, da Tua graça e da Tua misericórdia, Pai. Nos enche da Tua presença, nos enche da Tua graça e a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, eu clamo a Ti da Tua mão, da Tua manifestação nessa hora, Jesus.
Obrigado porque o Senhor tem enviado a sua palavra e nos dado direção. Senhor, nós te louvamos pela tua mão e a tua misericórdia em nome de Jesus. Deus santo, Deus querido, eu peço a ti nesta hora, quebra o mal, a obra do inferno, toda situação contrária seja aniquilada pelo teu poder e a tua graça em nome de Jesus. Deus santo, Deus querido, Deus todo-poderoso, unge com o teu poder e a tua graça, manifesta da tua unção e a tua misericórdia em nome de Jesus. Pai, quebra o mal, quebra a obra do inferno, toda situação contrária. Deus, obrigado pela tua palavra, Deus, que é lâmpada para os nossos pés, meu Deus. Nós sabemos aonde pisar, o que vamos fazer e luz para enxergar o caminho. Deus, nós te louvamos porque Senhor, muitas vezes nós não sabemos o que fazer e como fazer, mas através da tua palavra nós temos a tua direção, nós temos o teu caminho. Enche-nos da tua graça e da tua misericórdia, enche-nos da tua presença em nome de Jesus. Deus Santo, Deus querido, manifesta do teu poder sobre a nossa vida em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor em nome de Jesus. Deus te abençoe. Oh, glória!